Boa noite. O nosso grupo fez uma pesquisa a respeito dos efeitos da pandemia, né, do Covid-19 na saúde mental das pessoas idosas. Então, o nosso grupo é constituído, né, por mim, Cristina, pelo Fernando, pela Patrícia, pelo Rafael e pela Raquel. Então, antes de tudo, é importante a gente entender o conceito de envelhecimento. Então, nós temos aí duas formas de entender o envelhecimento, tanto pela parte biológica, né, que seria essa última fase ali do ciclo vital humano, e também como uma construção social, histórica, cultural, né, econômica, sociológica e subjetiva. Então, a depender ali do estado, né, socioeconômico de cada país, vai se definir uma idade cronológica para estabelecer o que é uma pessoa idosa e o que não é uma pessoa idosa. Então, ali, países desenvolvidos, geralmente, eles colocam que a idade de uma pessoa idosa é a partir dos 65 anos de idade. E já os demais países não tão desenvolvidos, a partir dos 60 anos de idade, que é o caso do Brasil. E a gente trouxe ali, né, um dado do IBGE, que a nossa população está cada vez mais envelhecendo, ou seja, a expectativa de vida das pessoas está cada vez maior e existe uma população idosa mais presente na nossa sociedade, né? Em 2018, essa população correspondia a 15,4% da população brasileira. E se estima que lá em 2040, essa população idosa vai ultrapassar a população jovem, havendo 153 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos. Então, é uma população que a gente precisa dar bastante atenção. Pode mudar. E antes mesmo de acontecer a pandemia, já se estudava, né, os eventos que vão impactar a saúde mental das pessoas idosas, né? Então, a gente trouxe ali, né, eventos estressantes, a presença de doenças, a incapacidade para o trabalho, né, isolamento social, morte de pessoas próximas, e também o que impacta essas pessoas, verificar, né, a fragilização da saúde mental dessas pessoas idosas, é que, às vezes, os profissionais da saúde ou os mesmos familiares vão olhar para o sofrimento daquela pessoa e vão entender que é algo natural do envelhecimento mesmo, e não vão dar muita atenção, e isso pode prejudicar um diagnóstico de transtorno mental. E também porque a nossa sociedade tem uma visão muito biomédica, muito baseada no modelo biomédico, entendendo que a doença, enfim, é simplesmente orgânica. Pode passar. Bem, eu vou falar aqui sobre esse tópico da solidão e isolamento social, fazer uma definição mais geral, para depois a gente adentrarmos aí na solidão com foco nesse público dos idosos. Então, a solidão ela é um fenômeno, né, de múltiplos significados, por se tratar de algo subjetivo. Por isso, pode ter diferentes causas. Então, os autores desse artigo, desse estudo, ele vai trazer que isso é da singularidade da pessoa, como a pessoa vai conceber o que é solidão ou não, tá? E por isso que ele vai falar que tem diferentes causas. Por quê? Porque a solidão é tanto, como o nome é autoexplicativo, solidão, né? A pessoa estar só, mas também ele vai considerar esse conceito como a solidão onde a pessoa se encontra com várias outras pessoas, no meio de multidões. Então, a pessoa pode se sentir só estando na sua casa. E, geralmente, ela se sente assim, tá no celular ali com 4, 5 pessoas, 6 pessoas, porque, às vezes, não tem validação daquela pessoa, por mais que ela se comunique verbalmente ou por sinais com essas pessoas, mas não há validação, não há um vínculo, então essa pessoa acaba se sentindo só. E por conta disso, ele vai falar que, já que tem alguns tipos de solidão, ele vai falar que tem algumas características que são semelhantes nessas solidões, independente da configuração que ela se dá. Essa característica ela vai se dar pela melancolia, por pensamentos deprimentes, e principalmente nesse público aqui de estudo, que é o nosso caso dos idosos, por o sentimento de inutilidade. Tá? E essas características elas vão aparecer por conta do isolamento, ou seja, ela é uma consequência do isolamento
que aconteceu principalmente aí na pandemia, né? Porque o isolamento ele vai causar esse empobrecimento das relações sociais, por conta, né, que a pessoa vai ter que ficar ali isolada, vai ter que deixar de ver as pessoas que ela gosta, enfim, do dia a dia. Isso também, consequentemente, vai enfraquecer o vínculo e pode dificultar, ou pode, aliás, pode prejudicar, né, a rede de apoio dessa pessoa, ou até mesmo acabar, tá? Porque o isolamento, ele corta, né, esse vínculo, por mais que teve ali as questões das tecnologias de comunicação, né, ainda assim, ele vai tratar essa questão de relações nesse estudo aqui, como, por exemplo, a pessoa estar já, diferente do que eu falei, com alguém na sua casa, às vezes aquela pessoa sequer está falando com você, mas se é alguém que te traz um vínculo, que te traz pertencimento daquele lugar, não necessariamente a relação vai se dar por meio de comunicação ou por meio de sinais, mas sim por aquela pessoa estar ali, tá? Então, o isolamento ele prejudica muito porque nós somos essencialmente seres relacionais. A gente carece muito do outro para a gente se constituir enquanto pessoa, né? Então, o isolamento ele afetou muito isso, principalmente nos idosos que já têm esse estigma na sociedade, né, dessa questão da inutilidade, já então isso afetou principalmente esse público. Então, a gente precisa do outro, né, para esse outro atribuir valor em nós, e isso vai constituindo a nossa identidade. Eu vou passar aqui a palavra para o próximo colega. Aqui. Bom, adentrando agora mais no contexto ali dos impactos da solidão durante a pandemia da Covid, né? Então, como já mencionado, a solidão na terceira idade, na fase do envelhecimento, ela já era um problema, né? Pelo fato de a terceira idade passar pelo processo da aposentadoria, doenças físicas, afastamento, ou até mesmo perdas, né, de entes queridos. Normalmente a gente tinha costume, assim, de conhecer casais de idosos que conviviam juntos, né, e às vezes eles aconteciam de ter a perda do seu companheiro e eles passavam por esse processo do luto, da solidão, durante a fase ali idosa, né? E também essa perda de autonomia que acontece pelos fatores físicos, né? O idoso ele fica mais debilitado, ele fica mais dependente de outra pessoa. E mesmo antes da pandemia, convivendo na casa de familiares, ele se sentia sozinho, mesmo estando com pessoas ali da casa, né? Ele se sentia sozinho por não se enquadrar ali, né? A família tem a rotina de trabalho, na maioria das vezes convivem com crianças, então o idoso ele não se enquadrava, né, na família e já por esse fato ele se sentia sozinho, né? E aí, com o impacto da pandemia, depois que aconteceu a pandemia, esse termo solidão ele ficou mais exacerbado, né? Foi tido uma nova perspectiva para falar sobre o assunto da solidão, principalmente com os idosos, que foram os públicos mais afetados, né? E com isso, esse sentimento de solidão teve mais, eles puderam sentir mais medo, mais ansiedade, estresse, raiva, foi de forma mais explícita, né? Foi um olhar mais para os idosos, assim, de forma mais de uma nova perspectiva de antes da pandemia, né? E com isso aconteceu o agravamento dos quadros de depressão e ansiedade, né? Foi potencializado isso nos idosos com o acontecimento da pandemia. Vou passar agora para o próximo. Então, os efeitos da pandemia em relação aos idosos, né, houve a questão da tristeza, o estresse, ansiedade e depressão. Houve também o comprometimento cognitivo, devido a toda essa questão da incerteza, né, sobre a doença, porque nós vivemos ali momentos bem difíceis pela questão de não saber quando ia terminar e o que fazer contra essa situação pandêmica, né? Houve a restrição e mudanças nas atividades cotidianas,
medo ao estar longe dos seus familiares, dos seus entes queridos. E para isso, foi necessário a rede de apoio, né? A rede de apoio teve um papel fundamental, então a família teve que estar, né, com um olhar atento aos idosos, e eles tinham essa função de contribuir para supervisionar o distanciamento social dos idosos da família, porque inicialmente foi difícil, foi muito difícil, né? Eles se manterem dentro de casa, se manter nessa restrição. Então, a família teve esse papel fundamental de supervisionar. Também colaboraram com a interação social, com outros familiares, com amigos, pessoas próximas, através do uso da tecnologia. Então, quem ainda não tinha se apropriado desse uso da tecnologia, começou a partir dali, né? Porque o que acontecia? As ligações, as chamadas de vídeo, mensagens de textos, as redes sociais, os grupos de WhatsApp facilitaram essa interação. Então, foi fundamental o uso da tecnologia. Outra questão da rede de apoio são os profissionais da saúde. Também tiveram essa importância, né, ao criar estratégias para a reorganização dos serviços de saúde no âmbito da atenção primária. Os idosos foram acompanhados e orientados quanto às medidas preventivas. Também receberam o apoio da comunidade para a manutenção de atividades essenciais do cotidiano, inviabilizadas pelo distanciamento social. Então, em conjunto, né, essa rede de apoio dos profissionais da saúde, das famílias, foi fundamental para que eles pudessem passar por esse tempo de uma forma menos sofrida, né? Não digo tão leve, mas menos sofrida para eles. Daí outra parte da nossa pesquisa envolveu as possíveis intervenções, né, para promover a saúde desses idosos e também para prevenir esses agravos aí ocorridos devido à pandemia do Covid-19. Então, alguns exemplos de intervenções são atividades de lazer, como brincadeiras, danças, atividades manuais e passeios, né, que agora já é possível juntar essas pessoas para poderem fazer essas atividades. Isso vai fazer com que eles tenham essa troca de afeto, tenham uma socialização que já estava um pouco perdida ali durante a pandemia, vai possibilitar essa construção de maiores vínculos e vai possibilitar também o protagonismo desses idosos. Outra forma também de trabalhar com eles, promovendo a saúde, prevenindo esses agravos, é através dos grupos terapêuticos. Porque nem sempre vai ser possível fazer o atendimento individual desses idosos, né? E o grupo terapêutico, ele se mostra bastante eficiente por ele poder reunir essas pessoas, por ser de baixo custo, né? E vai também contribuir para essa questão de fortalecer os vínculos, dar sentido de pertencimento ao grupo, ressignificar esse processo de envelhecer, porque eles vão estar ali, né, juntos, trocando experiências, trocando vivências, eles vão poder se perceber nessas outras pessoas que também estão vivenciando essa fase da vida, vivenciaram também com a mesma intensidade os efeitos, né, da pandemia, e eles vão poder ali trocar essas experiências, reduzindo estigmas relacionados ao adoecimento mental, porque geralmente essa faixa etária, essa geração, às vezes carregam estigmas, né, culturais, que o transtorno mental é coisa de louco, né? Eu não vou participar de algo nesse sentido porque isso é coisa de louco, e ali eles vão poder ver que não é bem assim, né? Que precisa dar uma atenção a respeito da saúde mental também. Outra possível intervenção, né, é a alfabetização em saúde, sempre conversando com esses idosos a respeito dos hábitos de vida, enfatizando a necessidade de fazer atividades físicas, de ter o cuidado com a alimentação, uma alimentação balanceada, saudável, enfim,
e tudo isso vai contribuir para que eles tenham um processo de envelhecimento mais saudável, vai também ampliar, né, reunir pessoas para falar disso, vai ampliar essas possibilidades de socialização, e cuidando de todas essas partes físicas e, enfim, conversando sobre isso, também vai ter ali um manejo a respeito dos sintomas depressivos e prevenindo também o declínio funcional que é possível acontecer nessa faixa etária. Outra intervenção também é o autocuidado e o mindfulness, que é essas práticas de meditação que vai incentivar o aqui, o agora, né, a aceitação do presente, esse autocuidado. E isso tudo vai ajudar, né, pode contribuir, existe uma eficácia ali a curto prazo, de possivelmente reduzir a necessidade de tanta medicação, né, ou reduzir os sintomas de ansiedade e de depressão. E, por último, né, é muito importante, como já foi falado, né, que durante a pandemia foi fundamental a rede de apoio, e essas pessoas que estão aí no círculo dessas pessoas idosas também precisam de uma atenção, né, porque as equipes multiprofissionais que estão aí nas unidades básicas de saúde, elas que fazem as visitas domiciliares, elas que fazem essas ações educativas, que têm essa escuta atenta para esses idosos. Então, essas equipes precisam ser bem preparadas, né? Elas precisam ter essa capacidade de empatia, de compreensão referente ao sofrimento psíquico, né, da pessoa. Precisam ter esse olhar criativo para produzir esses tipos de cuidado para essas pessoas idosas, e eles têm que favorecer, né, o emprego das tecnologias leves, duras e duras. As leves são essas relações, as leves duras são as teorias, os saberes estruturados, e as duras que são esses recursos materiais. Então, tudo isso em conjunto, enfim, auxilia nessa promoção de saúde e de prevenção de agravos.